A Guerra dos Deuses ficou no passado e agora Lin Feng pôde ficar em paz com sua esposa e filha. Parecia tudo bem até que Lin descobre que elas estão sendo intimidadas. Ele se sente um inútil sem poder fazer nada já que está em um sono profundo numa cadeira de rodas. A história começa com uma garotinha se balançando forte no balanço. Essa criança é filha do nosso personagem principal Lin Feng. Ela contou ao pai que seu professor perguntou por que ele não foi para a reunião, então ela avisou ao professor que seu pai era um antigo deus da guerra. Mas devido aos seus ferimentos ele não podia mais se mover e ficou paralisado numa cadeira de rodas. Por causa disso sua filha era frequentemente intimidada. Sua esposa também sofreu algumas provocações e sua filha teve que vê-la chorar secretamente à noite. A garota realmente queria que Lin retomasse a consciência o mais rápido possível. Lin viu as lágrimas de sua filha enquanto ela o olhava com esperança. De repente a menina teve que se afastar do pai quando um menino de sua idade apareceu ao seu lado e gritou que ela estava chorando novamente. A garota não pretendia deixar ser zoada. Mas o valentão olhou para ela com desprezo e disse os boatos que a mãe da menina se aproveitou de um homem aleijado. Tais palavras nojentas e inverídicas deixaram Rei muito irritada, então ela imediatamente pulou do balanço e se aproximou de Zhou Xiaoliu. A menina ficou furiosa e gritou com o agressor que se ele atrevesse a insultar seus pais de novo ele receberia uma punição. Por causa da reação de Rei, o valentão a empurrou para o chão. Xiaoliu era maior do que a menina, então o empurrão foi bastante forte. Além disso ainda havia um balanço atrás dela e a garota bateu a cabeça. O valentão se alegrou com a dor alheia e ainda cuspiu na garotinha. Rei se sentiu impotente e segurou a grama em suas mãos com raiva, enquanto Xiaoliu disse que ela era um animal pequeno. No final a menina não aguentou os insultos e como atacou o cara mordendo sua mão. Os pais do valentão estavam nas proximidades e quando a mãe do menino viu que seu filho estava sendo atacado ela se apressou em intervir. A mulher chutou Rei e gritou que a menina era uma bruta que não tinha educação. Rei se viu no chão novamente, mas agora ela olhava com raiva para a mulher que estava se comportando pior do que seu filho. Essa mulher pegou a garota do chão ignorando seus gritos e a carregou em direção a Xiaoliu. Depois que a mulher soltou o rei, ela começou a gritar para que a menina se ajoelhasse e imediatamente pedisse desculpas. Nosso protagonista estava sentado em uma cadeira de rodas e sua energia interna começou a ferver de tamanha injustiça com sua filha. A raiva e o desejo de proteger encheram o homem enquanto ele olhava para Rei. A filha não entendia por que ela deveria pedir desculpas para o garoto que começou a xingá-lo. Nesse momento o pai de Xiaoliu interveio nessa briga. O homem agarrou a menina pelo rabo de cavalo e puxou com força ordenando que ela pedisse desculpas ao seu filho. Rei continuou resistindo aos dois adultos e recebeu um tapa da mulher. A mãe de Xiaoliu olhou para a menina como se ela não passasse de lixo e perguntou se ela tinha certeza de suas palavras. A filha do protagonista sabia bem que seus oponentes eram muito superiores, mas ela teimosamente se recusou a se curvar a eles. De repente o pai de Xiaoliu balançou a mão para Rei e gritou que ele ensinaria uma boa lição a ela hoje, mas para grande surpresa de todas as partes do conflito, o protagonista parou a mão do homem. Lin segurou o homem e perguntou como ele ousava tocar em sua filha. Nesse dia nosso herói finalmente recuperou seus poderes e declarou que a partir de agora qualquer um que tocasse em sua filha seria decapitado. Inicialmente o pai de Xiaoliu estava se sentindo superior, mas agora parecia que sua vida estava por um fio. A partir daquele dia Lin não tinha intenção de permitir que ninguém humilhasse sua família. Ele prendeu o cara no chão enquanto Xiaoliu e a mãe assistiam impotente. A mulher estava muito preocupada com o marido e tentou descobrir como poderia ajudá-lo. Em seguida ela foi até Lin e bateu nele gritando para não ousar encostar em seu marido. A mulher até ameaçou dizendo que chamaria a polícia imediatamente. Lin não permitiu que a mulher terminasse sua ameaça pois ela foi jogada para trás pela força com que ele deu o tapa. Nesse momento ela caiu na grama e Lin a lembrou que ela bateu em sua filha. O herói ficou cheio de raiva e ordenou que ele se lembrasse desse dia pois ele poupou suas vidas. Apesar do fato deles terem mexido com sua filha, Lin começa a lembrar de suas batalhas. Ele lutou sozinho contra um grande número de soldados. O último guerreiro estava respirando forte e todo o seu corpo estava coberto de escoriações. O protagonista inesperadamente ouviu alguém dizer que ele poderia sozinho motivar um exército de 10.000 pessoas. Lin rapidamente voltou seu olhar para a voz e viu que mais guerreiros estavam pousando na frente dele. Eles dizem que não deixariam o protagonista vencer tão facilmente. Um dos soldados olhou para Lin e admitiu que ele era realmente digno do título. Mas hoje ele está destinado a partir nas mãos dos 7 filhos da Aliança Ocidental.
Uma declaração tão confiante de seus oponentes fez Lin sorrir levemente, após o que ele levantou sua lança e gritou que estava lutando há 6 anos e não achava que deveria ter medo deles. O líder da Aliança Ocidental se apressou em atacá-lo. Os guerreiros possuíam diferentes tipos de armas e pularam não lhe dando chance de sobreviver, mas Lin se esquivou da lâmina. Infelizmente a alça da lança atingiu seu corpo. O protagonista ainda foi capaz de jogar fora um dos membros da Aliança Ocidental com a ajuda de sua lança. O líder tinha uma arma nas mãos e estava atrás do prota. Ele tinha certeza de que lhe desferiria um golpe fatal. Lin teve que agir muito rapidamente para repelir o ataque de outra pessoa. A lança perfurou o corpo do inimigo. O líder começou a derramar líquido vermelho pela boca. Ele mesmo não podia acreditar que tal coisa era possível. Lin explicou ao inimigo que ele era muito fraco e mesmo com um exército de 10.000 pessoas ele não iria movê-lo um metro para trás. Nesse momento os 3 membros restantes da aliança estavam a apenas 1 metro de distância. Lin imediatamente fez vários cortes e disse aos guerreiros para se culparem pela perda. Os movimentos de lança de Lin foram tão rápidos e confiantes que os guerreiros nem tiveram tempo de reagir. Só no último momento eles entenderam que agora o fim chegaria para eles e não havia nada que pudessem fazer com golpes fortes de Lin. Nesse momento o protagonista novamente ficou sozinho no campo de batalha e acreditou que se trouxesse ordem ao país, então tudo ficaria calmo em casa. Depois que a parte ativa da luta terminou, o protagonista percebeu que estava muito ferido. Os olhos de Lin estavam se fechando. Mas ele sabia que não poderia partir porque sua filha ainda precisava de um transplante de medula óssea. Nesse momento ele voltou ao presente pela voz de Rei, que constantemente o chamava e se agarrava às pernas de seu pai. O homem ficou muito feliz ao ver a filha. Ele segurou o rei em seus braços e a menina não podia acreditar que aquele era realmente seu pai. O protagonista prometeu eliminar toda a família de Xiaoliu se eles não se curvassem 100 vezes. A família rapidamente se curvou e a cada reverência pediu desculpas dizendo que havia cometido um erro. Rei chorou alto quando disse que todos ao seu redor odiavam seu pai, mas o protagonista prometeu que não permitiria mais que fizessem mal à sua família. Rei continuou a chorar e reclamar que ninguém acreditava nela sobre Lin ser um herói. O homem ouviu a filha, mas se distraiu ao perceber que seu corpo não havia se recuperado totalmente. Lin estava chateado e sabia que precisava acordar para proteger a família. A garota imediatamente notou que era difícil para seu pai e pediu que ele a deixasse descer. Lin obedeceu e cuidadosamente colocou a menina no chão. O herói tentou convencê-la de que estava bem. Ele acariciou sua cabeça e a chamou para ir para casa. Nesse momento, Rei contou que sua avó os expulsou de casa e os proibiu de voltar para casa porque sua mãe tinha que falar com tio Sam. O protagonista franziu a testa e percebeu que havia algum tipo de pegadinha nisso. Rei se inclinou para o pai e sussurrou para ele fingir estar dormindo novamente. Lin sorriu para sua filha e disse que ela sugeriu uma boa ideia. Então o homem voltou para a cadeira de rodas para realizar seu plano. Rei imediatamente começou a gritar que ele voltou a ser assim porque a família de Xiaoliu o agrediu. Rei virou-se para o casal assustado e disse que estava indo atrás de seu tio e então seria o fim. A menina começou a empurrar o pai em direção à casa e os pais de Xiaoliu acreditaram que queriam exigir uma indenização deles pelos danos da plataforma. Depois de algum tempo o protagonista e sua filha finalmente se encontraram em frente à entrada principal da casa. Havia uma mulher loira no corredor que estava muito infeliz com sua aparição, então ela imediatamente saiu insultando o rei. Ela lembrou a garotinha que não permitiu que ela trouxesse Lin de volta até que o chamasse. Rei se escondeu atrás da cadeira de rodas e admitiu corajosamente para sua avó que ela e o pai estavam muito cansados. A mulher não queria ouvi-la e ordenou furiosamente que ela se calasse. Em seguida ela apontou para Lin e gritou para Rei não ousar chamar esse aleijado de seu pai. A garota continuou a insistir que ela o chamaria de pai. De repente Rei ouviu uma estranha voz masculina que disse que seria uma honra para ele passar sua vida com Xin. Depois disso o homem alto saiu da casa. O protagonista ficou sombrio quando sua filha sussurrou que aquele homem era o tal do tio Sam com quem sua mãe havia falado. A esposa do protagonista se chamava Xin. Ela era uma menina jovem e bonita que parecia chateada. Ela disse que queria considerar seu pedido de casamento. Sam permitiu que a menina pensasse um pouco mais sobre isso, mas ele estava confiante de que causaria uma boa impressão nela. Sam se virou e viu que uma menina e um homem estavam parados no quintal bem em frente a ele. Ele percebeu que aquela menina era filha de Xin, então Sam desceu até a menina e começou a dar tapinhas em suas bochechas, dizendo quão fofa a menina era. Nesse momento a mãe de Xin mandou ela acompanhar Sam até a porta, mas a esposa do protagonista recusou.
A avó de Rei correu atrás do homem para saber como foi o encontro, deixando a filha chateada. Rei, depois de observar a situação, sussurrou para seu pai que esse homem queria roubar Shin deles. Nesse momento a mãe veio até Rei, então com todo cuidado e ternura pegou suas mãozinhas. Shin agradeceu por Rei cuidar do pai hoje. A garotinha começou a chorar e perguntar à mãe se ela estava realmente procurando um novo pai, mas Shin prometeu que isso não aconteceria. Enquanto enxugava as lágrimas da filha, ela notou uma marca no rosto dela. Então a mulher perguntou se a filha realmente havia brigado com alguém novamente. A menina não queria incomodar a mãe. Então mentiu dizendo que acabou caindo. Depois disso, Shin levou o protagonista e sua filha para casa. Depois de voltar para casa, Rei foi enviada para seu quarto e seus pais ficaram sozinhos. Shin sentou na cama em frente a Lin e tentou descobrir qual a coisa certa a fazer nessa situação. O protagonista ficou se perguntando se sua esposa sabia que ele tinha acordado. Nesse momento, sua esposa disse que sabia que ele não pode ouvi-la e não está consciente, mas ela queria lhe contar uma coisa. Essas palavras da menina fizeram Lin se preocupar ainda mais. Nesse momento, ele teve que fazer um esforço para não se entregar. Shin acariciou suavemente os cabelos do marido e disse com lágrimas nos olhos que Rei foi salva quando ele se sacrificou, mas ela queria que sua filha tivesse uma família forte e feliz. Nesse momento, Shin revela com lágrimas nos olhos que estava pronta para se casar com San se ele tratasse bem a filha deles. Não era fácil para Shin tomar essa decisão, mas agora que contou para seu marido, ela sentiu que permanecia honesta com a pessoa que mais amou. Em seguida, ela se levantou e pediu sinceras desculpas ao protagonista, que continuou sentado em silêncio na cadeira. Shin começou a sair. Enquanto isso, Lin pensou que sua esposa tinha passado por muita coisa durante todo o tempo que ele estava ausente em sono profundo. De repente, uma forte batida foi ouvida do outro lado. O cara percebeu que ele não estava sozinho no quarto. A irmã mais nova de Shin saiu do banheiro e disse que Lin nem imaginava que sua esposa estava se casando. O protagonista não esperava ver sua cunhada em seu quarto. E embora ele não tenha reagido às palavras dela externamente, ele estava tenso lá dentro. O nome da sua cunhada é Jian. Ela se aproximou da cadeira de rodas do protagonista e em seguida jogou a toalha molhada. Ela pegou Lin pelo queixo e lamentou que um homem tão bonito não pudesse ser usado. Logo uma melodia começou a tocar na sala que distraiu Jian de olhar para seu cunhado. Nesse momento a menina deitou na cama e cumprimentou o futuro cunhado. Jian aceitou a ligação e seus pés estavam na frente do corpo de Lin, lembrando que a cunhada ainda estava despida, mas o protagonista desviou a atenção da garota e começou a ouvir a conversa. Sam perguntou a Jian se a irmã dela tinha aceitado os presentes, mas a garota respondeu que não. No entanto, ela acrescentou que sua irmã mais cedo ou mais tarde seria toda de Sam, mas parece que Sam não acreditava muito nisso. Então ele convidou Jian para comprar o que ela quisesse. Isso era tudo que a menina queria, então ela imediatamente exigiu uma bolsa e um par de sapatos. Sam prometeu dar tudo o que ela quisesse se ela fizesse algo para ele. Jian concordou e foi até o armário de sua irmã. Ela prometeu que faria qualquer coisa que Sam dissesse. Ela se vestiu com uma blusa e pediu ao futuro cunhado para mudar o guarda-roupa de Shin quando eles se casassem. Depois disso a menina saiu do quarto e Lin ficou sozinho sentado no centro do quarto. O protagonista considerou o que tinha ouvido. Foi difícil para ele aceitar que Shin precisava se casar com esse homem para dar um futuro a Rei. Nesse momento a janela do quarto de Lin estava aberta e o vento leve soprava as cortinas. De repente uma menina apareceu em frente à cadeira de rodas. Ela se curvou ao protagonista e disse que estava feliz por ele ter finalmente acordado. Lin reconheceu a menina como Xiao Qing e perguntou se ela não deveria estar guardando a fronteira. A menina, sem levantar os olhos, admitiu que o mestre agora é mais importante do que a fronteira, especialmente porque depois de sua última batalha ninguém ousou violar a fronteira. Lin ouviu atentamente sua subordinada e perguntou se havia mais alguma notícia para ele. Qin ficou triste e disse que durante esses 2 anos ele estava cercado por mal-intencionados e principalmente aqueles que querem tirar sua esposa. Qin acrescenta que sem uma ordem ela não poderia fazer nada, então agora ela pediu permissão para eliminar todos os vilões. Lin a ouviu e mal conseguiu conter sua raiva. Ele percebeu que enquanto se recuperava algumas pessoas já haviam conseguido se aproximar. No entanto, ele estava mais preocupado com Sam agora. Então o protagonista pediu a King para trazer todas as informações sobre ele. A menina aceitou a ordem do grande homem e disse que começaria imediatamente a coletar informações e trazê-las o mais rápido possível. A subordinada saiu da sala pela janela tão rápida e despercebida quanto ela havia aparecido. Então Lin foi deixado sozinho novamente.
Mas ele não precisou ficar sozinho por muito tempo porque a porta se abriu. Rei entrou alegremente e contou à mãe que, de acordo com o conto de fadas, o príncipe beijou a bela adormecida e ela acordou. Rei sorriu feliz para sua mãe e prometeu que se ela beijasse seu pai ele também acordaria. Shin não soube responder, mas ela pensou seriamente em suas palavras e se inclinou para a filha dizendo que isso era apenas um conto de fadas. A menina sabia que o pai já tinha acordado e queria fazer a mãe descobrir dessa forma. Então ela insistiu para a mãe beijar seu pai. Shin não acreditava que daria certo, mas não podia recusar a filha. Então concordou. Em seguida Shin se aproximou do marido e olhou cuidadosamente para o rosto dele. Lin não via a esposa de perto há muito tempo. Shin colocou todo o seu amor neste beijo porque nas profundezas de sua alma havia uma esperança de que o cara acordasse. Rei olhou através de sua mão e pensou que agora Lin acordaria e sua mãe pularia de felicidade. Mas não foi como ela pensou e o protagonista não reagiu. Shin olhou para sua filha e disse que o papai não acordou e isso era apenas um conto de fadas. A menina ficou muito chateada e não entendia por que seu pai não se levantava e mostrava para Shin que tinha chegado a seus sentidos. Shin pegou a mão de sua filha e prometeu que ela encontraria um novo pai, mas Rei ficou brava porque sua mãe tinha prometido que ninguém tomaria o lugar de Lin. Então ela grita que sua mãe é mentirosa. Em seguida Rei pegou a mão do pai e tentou erguê-lo. Ela soluçava desesperada e implorava para que ele acordasse. Shin não podia olhar para isso sem lágrimas. Rei tinha certeza que Lin poderia ouvi-la e implorou para que ele contasse à mãe que ele já havia se recuperado. Foi muito difícil para o protagonista fingir que ainda estava dormindo. Então ele mentalmente se desculpou com sua filha porque precisava revelar a verdadeira natureza de Sam. E para isso ele precisava fingir estar desacordado. Nesse momento Rei viu que o pai não estava reagindo de forma alguma. Então ela continuou a chorar enquanto sua mãe dizia que talvez Lin acordasse no futuro, mas agora ela realmente precisava de um pai para cuidar dela. A menina não concordou com isso e continuou a estender a mão para o pai. O protagonista continuou a permanecer em silêncio. Então Rei gritou que ele era um mentiroso como a mãe. Shin foi forçada a tirar sua filha do quarto e pediu que ela não gritasse com seu pai. Mas Rei não podia acreditar que o pai deixaria a mãe substituí-lo. Depois de algum tempo este dia difícil estava chegando ao fim. Tudo estava escuro do lado de fora. Tinha uma única luz acesa em apenas um cômodo da casa. Rei conseguiu adormecer. Havia lágrimas em seus olhos e em seu sono ela murmurou que todos ao seu redor eram mentirosos. Shin estava sentada ao lado de sua filha e se sentiu terrivelmente culpada por ela. Nesse momento a porta se abre e Jian apareceu na porta. Ela lembrou a irmã mais velha sobre o banquete e perguntou por que ela ainda estava em casa. Shin não reagiu. Jian começou a puxar sua mão e insistiu que elas tinham que ir. Jian acrescentou que depois que Shin se casar com Sam, Rei vai poder ter o que quiser. Shin só queria que a filha fosse feliz e não dormisse com lágrimas nos olhos. Então ela se sentiu obrigada a ir. Enquanto isso Lin ainda estava no quarto. King apareceu pela janela aberta e havia um envelope na mão da menina. Ela chama o protagonista de mestre e disse que as informações deste Sam foram coletadas. King acrescentou que havia coletado todas as informações necessárias. Depois disso ela entregou o envelope e lembrou que hoje era o aniversário de Shin. Então Sam está oferecendo um banquete no Hotel Jangou e a esposa do protagonista estará lá em cerca de 40 minutos. Lin aceitou o envelope de informações e agradeceu a sua subordinada por um trabalho bem feito. O homem abriu o envelope, pegou uma pilha de papéis e começou a ler atentamente seu conteúdo. Lin não podia acreditar que a família de Sam tinha tantos métodos desagradáveis. Em seguida ele começou a se levantar de sua cadeira de rodas e ordenou que Kim se preparasse. Lin estava indo para a festa de aniversário e a menina ia com ele. Enquanto isso, as jovens irmãs chegaram ao hotel em 40 minutos e foram recebidas educadamente por uma funcionária sorridente. Ela perguntou se as meninas vieram para a reserva do Sr. Sam. Jian confirmou isso. A funcionária relatou que um quarto separado havia sido reservado para eles. Depois disso elas entraram no salão e não conseguiram acreditar no que viram. Jian expressou admiração e pediu à irmã mais velha que olhasse para o enorme arco que desejava a ela um feliz aniversário, mas Shin não estava tão feliz. De repente um homem ajustou os óculos e contou que ficou surpreso com o fato do seu pai ter reservado todo o hotel. Jian rapidamente se viu ao lado de seu futuro cunhado e riu dizendo que ele não estava errado. Neste momento passos foram ouvidos no corredor do hotel e a garotinha cumprimentou Shin. A criança estava vestida com uma fantasia e em suas mãos estava uma caixa com um lindo anel que era destinado à aniversariante. Os olhos de Jian brilharam quando ela viu-o.
Anel dourado com um enorme diamante e ela queriam dar uma olhada mais de perto. Sam rapidamente se ajoelhou e pediu Shin em casamento. Os funcionários do hotel que assistiam a essa cena sussurrassem que a família de Sam não poupou gastos para o noivado. Sam prometeu à mulher do protagonista que ele ia cuidar dela e de sua família. Então o homem olhou para a escolhida e perguntou se ela aceitava a proposta. Foi muito difícil para Shin tomar essa decisão. Sua alma foi dividida em duas metades e ela permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Kim e o protagonista estavam sentados perto do piano e observaram atentamente o que se passava no hotel. Kim perguntou se ela deveria expulsar aquela pessoa insolente, mas Lin pediu que ela esperasse. Ele olhou para a esposa e ficou muito preocupado se ela aceitaria a proposta de outra pessoa. Nesse momento, Shin tirou sua mão de Sam e disse que isso era muito inesperado para ela. A garota revela que estava preocupada com quem cuidaria de Lin, Jian. Pânico tentou convencer a irmã a concordar. Só ouviu novamente que a menina precisava pensar, mas desta vez ele não tinha intenção de recuar. O homem se levantou e começou a recriminar a menina por sua ingratidão, pois havia alugado um hotel inteiro para ela e prometido cuidar da filha dela. Jian tentou argumentar com a irmã que ela deveria se casar com ele porque ele era rico e influente, mas Shin estava muito irritada porque Sam ousou recriminá-la. Então nesse momento ela recusou a oferta dele. Depois da recusa, o homem ousou estender a mão para ela. Shin tentava fugir e Sam ameaçou dizendo que se ela não aceitasse sua família deixaria de existir. Sam tentou provar à garota que ela não tinha escolha, mas suas ameaças não surtiu efeito. Então o homem sussurrou que ela deveria ser obediente para que sua filha fosse cuidada adequadamente. Em seguida ele anunciou que hoje era o dia de seu casamento. Os convidados começaram a elogiar Sam. O protagonista não gostou dessa atitude em relação à sua esposa e disse a Kim que ela saberia o que fazer. Em um segundo a garota se viu atrás de Sam. O cara continuou a se aproximar de Shin, mas Kim agarrou sua mão o forçando a olhar para ela. A garota ficou furiosa e ordenou que o cara parasse. Os guardas imediatamente correram em direção a Sam, mas Sam parecia confiante e acalmou os guardas com um gesto e depois ordenou que todos saíssem. O homem acreditou que foi parado por outra beldade porque ela estava simplesmente com ciúmes de sua noiva. Em seguida ele acariciou a bochecha de King e perguntou se ela também queria ser abraçada. Os guardas observavam suas ações e riram chamando Sam de talentoso. Nesse momento King não tolerou tal tratamento e bateu no rosto do homem quebrando seus óculos. Sam não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Ele agarrou sua bochecha e ordenou que seus guardas dessem um fim nessa garota. Os homens imediatamente obedeceram e correram para ela gritando que ela não entendia no que havia se metido. O guarda ficou muito surpreso quando viu que em vez de recuar a menina colocou a mão na frente da testa dele. Em seguida, com um leve movimento, Kim afastou o primeiro atacante. Depois disso ela também neutralizou facilmente mais 3 guardas. Sem fazer muito esforço os homens foram parar no chão. Um dos guardas olhou para os colegas feridos e não entendeu como isso aconteceu. Sam ficou furioso. Ele gritou que era o herdeiro e eles agora estavam no território de sua família. King olhou para ele disse que a insignificante família da Sam deveria se comportar de forma mais modesta. Nesse momento Shin diz está muito interessado em descobrir quem é essa garota. Logo Kim se aproximou dela e deu feliz aniversário. Shin ficou muito surpresa. De repente uma música muito bonita começou a tocar no hotel. Um homem gritou para que todos olhassem para o palco. As irmãs viraram a cabeça e viram um belo homem sentado ao piano tocando uma melodia maravilhosa. Jian não conseguia tirar os olhos do homem e gritou que ele era muito bonito, mas Shin reconheceu seu marido. Kim confirmou que era seu mestre no palco. Shin não entendeu por que essa mulher chamou seu marido de mestre. Sam estava com raiva quando viu que alguém entrou no hotel que foi reservado por sua família. Então ele chamou em voz alta pelo gerente. A equipe do hotel ouviu seus gritos e o gerente pediu que chamasse os guardas. Logo um grande número de homens apareceu no saguão principal do hotel. O funcionário do hotel pediu desculpas e disse que resolveriam as coisas em breve. Sam se sentiu feliz devido ao grande número de seguranças. Ele também ficou satisfeito acreditando que a garota que ousou bater nele receberia o que merecia. Em seguida Sam apontou para King e ordenou que os guardas levassem a mulher embora. No entanto os homens não ouviram suas instruções, mas começaram a arrastá-lo para fora do hotel. O homem gritou enquanto tentava sair e explicou que ele era Sam. O funcionário do hotel sorriu para o cara e disse que houve sim um erro porque quem alugou o hotel inteiro se chamava Lin. No início Sam começou a agir presunçoso, mas então ele percebeu em pânico que tudo não tinha corrido conforme o planejado. O gerente se aproximou de King e pediu desculpas pelo erro.
Em seguida ordenou que ouvissem os convidados e expulsassem o cavalheiro daqui. Sam foi arrastado para fora do salão junto com seus guardas. Ignorando seus gritos, o gerente pensou que em comparação com Lin esse cara era apenas uma entidade. Ele disse no rádio que proibiu toda a família de Sam de entrar em seu hotel. Shin sabia que a atenção estava mais uma vez completamente voltada para o homem que estava no piano. Ela estava muito curiosa para saber se seu marido estava realmente sentado lá. Então King disse para ela ir falar com seu mestre. Nesse momento a irmã mais nova de Shin ficou encantada com um homem bonito e rico que sua irmã provavelmente conhecia. Então ela pediu a Shin que apresenta-se esse homem a ela. Mas Shin disse que não o conhecia. O resto dos convidados ficaram encantados com a melodia única tocada por Lin. Depois disso o barulho das explosões chamou sua atenção e um dos convidados pediu a todos os presentes que olhassem para o céu. Quando levantaram a cabeça viram que todo o céu estava repleto de fogo e no centro havia uma inscrição que parabenizava a aniversariante. Jian ficou encantada com um gesto tão romântico, e Shin teve emoções mistas. Depois que ouviu o nome de Lin, a menina de repente sentiu a necessidade de verificar se era realmente seu marido. Ela se virou bruscamente e tentou correr em direção ao piano, mas a irmã mais nova não permitiu que ela fugisse agarrando sua mão. Porém a menina não se deteve e correu até Lin. Ela correu para o piano com plena confiança de que Lin a esperava ali, mas infelizmente para sua decepção não havia mais ninguém na sala. Ela estava tentando entender por que ele saiu. A irmã apareceu atrás dela dizendo que Lin estava em casa. Shin ouviu as palavras da irmã e acreditou que o protagonista realmente tinha ido para casa, e agora ela também precisava voltar. Lin realmente deixou o hotel e chegou no quarto antes de sua esposa. Em seguida ele pediu a King para recolher todos os assuntos da família Jian e entregá-los a ele. A menina pediu desculpas pela franqueza, mas ninguém precisava saber dele e ela poderia lidar com eles pessoalmente. O protagonista sorriu para sua subordinada e perguntou se ela estava realmente preocupada com as consequências de alguém descobrir sobre ele ter acordado. King estava na janela e preferiu não responder. De repente, ela vê que Shin estava entrando na casa, então ela se despediu do protagonista e anunciou que sua esposa estava de volta. Em seguida ela acrescentou que cumpriria a ordem do seu mestre. Lin vestiu suas roupas velhas enquanto planejava esconder a notícia de seu despertar por mais algum tempo. Embora não quisesse incomodar a esposa, ele foi obrigado a guardar o segredo. Nesse momento Shin passou por sua mãe ignorando suas perguntas sobre como foi a celebração do aniversário. A mãe gritou atrás dela que nada havia mudado no quarto e o aleijado continuava lá. Jian seguiu sua irmã e contou à mãe que Shin fez muito sucesso hoje. Nesse momento Jian mostrou a gravação do protagonista e disse que esse homem rico com o nome de Lin alugou todo o Jiangou Hotel para Shin. De repente a mãe diz a Shin que agora que encontrou um homem mais rico ela não precisa mais casar com Sam. Nesse momento Shin abriu a porta de seu quarto e chamou Lin esperando que ele acordasse. Lágrimas brotaram em seus olhos. Quando a menina viu que Lin ainda estava sentado imobilizado no carrinho, ela tinha certeza de que viu o marido no hotel, mas agora toda sua confiança evaporou. Ela chorou e lembrou que há 5 anos sua família forçou a se casar com Sam, mas ela odiava esse homem com todas as suas forças. Por isso ficou muito feliz quando o avô apresentou o protagonista para ela casar. Depois disso eles passaram a noite juntos e Rei nasceu. A menina se tornou um raio de esperança no mundo de Shin, mas infelizmente Rei adoeceu e precisou de um transplante de medula óssea. Então Lin a salvou e complicou sua própria saúde. Shin continuou a chorar quando pensou nisso. Ela entendeu que embora sua filha tenha sido salva, seu marido acabou se tornando praticamente um vegetal. Então sua esposa se ajoelhou na frente dele novamente e implorou para que o homem voltasse para ela, pois ela não poderia mais viver assim. Lin olhou para sua esposa e seu coração estava explodindo de dor. Ele mentalmente prometeu que ela esperaria por pouco tempo. Jian assistiu a esta cena e disse que não conseguiu entender o que sua irmã viu nesse vegetal que depende de todo mundo. Em seguida ela lembrou a irmã do homem rico chamado Lin. Então a irmã mais nova entrou no quarto e pediu para Shin ir com ela para um bar. A mulher do protagonista não queria ir a lugar nenhum e disse que ia dormir porque tinha que levar Rei para a escola amanhã. Então ela sugeriu ir outro dia, mas Jian não quis recuar e arrastou sua irmã dizendo que elas precisavam relaxar, porque depois do que aconteceu Sam ligou para Jian e pediu que ela cumprisse sua parte do acordo. A garota não queria fazer isso no início, mas o homem prometeu que poderia fazer o tal Sr. Lin se tornar marido dela. Jian acreditou nessa mentira de que ficaria com esse homem rico misterioso e prometeu levar sua irmã ao bar esta noite. Agora Jian estava tentando alcançar o resultado desejado com a ajuda da irmã. De repente Shin concordou e foi
arrumar a maquiagem dela. Jian abraçou a irmã e gritou que ela era a melhor irmã do mundo. Xin se dirigiu para a saída e Jian olhou para o protagonista com um sorriso maligno. Em seguida ela se inclinou para Lin e disse a ele que depois de hoje sua irmã finalmente se divorciaria. Depois disso ela também foi embora. De repente o protagonista ficou sozinho no quarto e Qin apareceu pela janela do quarto. Ela relatou que havia descoberto todos os últimos casos da família Jians. Essa é a família da esposa de Lin. Qin começou a contar que havia uma crise financeira em sua empresa e a família de Sam prometeu levá-los ao topo se Xin se casasse com seu filho. Nesse momento Lin franziu a testa e disse que aquele Sam é muito calculista e agora eles vão ver se Sam é mais rápido que sua lâmina. Depois disso o herói viu o carro de sua esposa sair de casa e ordenou que King monitorasse os movimentos de Sam. Enquanto isso no bar do amor, Sam estava sentado e os garçons notaram que o homem parecia alegre. Eles encheram seu copo de bebida e perguntaram se ele tinha alguma notícia boa. O homem riu descontroladamente e disse que tinha uma ótima notícia e as pessoas ao seu redor o parabenizaram por isso. Logo as irmãs Jians entraram no bar. Xin perguntou se elas já tinham vindo ao lugar certo. Os homens olharam para as meninas e notaram como elas eram bonitas. Sam sorriu contente e começou a caminhar em direção às meninas. Nesse momento Xin disse que não estava lá para vê-lo e exigiu uma explicação do porquê ele estava lá. Sua irmã mais nova tentou desesperadamente acalmar as coisas. Então Xin percebeu que sua irmã tinha se unido com esse homem para traí-la para o bar. Sam tentou convencê-la a ficar. Então ele se curvou para a garota e admitiu que agiu precipitadamente, por isso ele pede desculpas e gostaria de falar com ela sobre isso. A mulher do protagonista mentalmente admitiu que sua família ainda precisava de Sam, então ela não poderia destruir essa relação assim. Sam por sua vez prometeu que isso não aconteceria novamente, mas o cara diz mentalmente que estava esperando o momento em que arrastaria a garota para a cama. Então ele vai até o balcão e pega um copo. Em seguida começou a colocar vinho e aproveitou que a atenção de Xin foi desviada para jogar uma pílula no copo. Então Sam logo pediu para a garota aceitar uma taça de vinho como um pedido de desculpas, mas Xin respondeu que não aceitaria pois estava dirigindo. No entanto sua irmã sugeriu que a garota bebesse pelo menos um pouco para provar que ela havia perdoado o homem. Jian agarrou-a menina e disse que nada aconteceria, então Xin aceitou o copo. Depois ela bebeu tudo em um gole. Jian sorriu e disse que agora Sam deve acreditar na sinceridade de sua irmã. Sam estava muito feliz e já estava ansioso para saber como tomaria posse da garota. Alguns instantes depois a esposa do protagonista se sentiu mal, então ela tentou dizer à irmã que precisavam voltar, mas o cara arrogante a afastou e ficou ao lado dela. Depois disso ele pegou a menina nos braços. Xin tentou resistir. Embora tivesse muitas pessoas no bar, todos estavam sorrindo. Além disso sua irmã viu o que estava acontecendo e mesmo assim não tentou ajudá-la. De repente King relatou que Xin havia sido capturada, então Lin ordenou que sua subordinada descobrisse imediatamente em qual hotel ela estava. Um segundo depois ele foi informado de que ela estava no grande hotel Via Láctea. O protagonista ficou furioso e ordenou que King inspecionasse a situação, mas ele queria lidar com o problema principal sozinho. Sam levou a menina para um hotel que ficava não muito longe do bar. Xin dizia não entender o que estava acontecendo. Ela estava tentando entender onde eles estavam e o que o homem ia fazer com ela. Xin queria ir para casa, mas Sam não a ouviu e tentou convencer a menina de que tinha bebido demais e sabia o que estavam fazendo no hotel. Sam agarrou sua vítima pelo queixo e disse a ela que eles dormiriam juntos hoje. A garota não iria desistir tão facilmente e empurrar o homem para longe dela. Logo um sorriso louco apareceu no rosto de Sam ao dizer que não esperava que a vítima tivesse forças para resistir. Ele começou a falar palavras pervertidas para a garota. Em seguida Sam pegou a menina pela mão e disse que ela não conseguiria escapar porque havia muita gente dele por perto. A mulher do protagonista sentiu nojo e tentou lutar contra ele. A menina entendeu que precisava resistir com todas as forças. Na primeira oportunidade ela mordeu o homem na orelha. Isso o irritou e ele puxou a menina pelos cabelos, então gritou que se ela continuasse encontraria um fim terrível. Sam estrangulou a garota dizendo que ela era culpada por não querer se casar com ele. Xin naquele momento só conseguia pensar em seu marido. De repente o protagonista apareceu na porta do quarto. Sam não reconheceu o homem e gritou que ele entrou no lugar errado. O herói se mostrou intimidador apenas com sua aparência e prometeu a Sam que enviaria toda a sua família para o cemitério se ele tocasse em Xin. Novamente, a garota não podia acreditar que seu marido estava na frente dela. Sam rapidamente recebeu um soco de Lin no rosto e voou para o chão.
Sam examinou cuidadosamente o convidado inesperado e tentou entender como um cara de cadeira de rodas poderia vir aqui. Mas ele continuou sentado no chão e decidiu admitir a derrota. Agora, além da escoriação em sua bochecha, Sam também tinha um olho roxo em seu rosto. Ele tinha certeza de que os dois estavam conspirando contra ele. Essa suposição absurda irritou o protagonista. De repente, Sam se levantou com as pernas trêmulas e garantiu que seria resgatado agora. Por algum motivo, o homem se sentiu superior e começou a dizer que um aleijado assim nunca lidaria com alguém como ele. O homem ameaçou Lin dizendo que iria prejudicar sua esposa e sua filha se ousasse tocar nele. O protagonista não aguentou e perguntou de que tipo de bobagem ele estava falando. Lin decidiu que desta vez se limitaria a apenas um aviso. Nesse momento, Sam pegou seu telefone e prometeu que ele logo descobriria qual deles era a verdadeira não-entidade. A mão de Sam foi imediatamente interceptada. Em seguida, Lin perguntou se esta era a mão com a qual ele tocou Tim. Lin começou a torcer o braço do cara e ele sentiu uma dor terrível e disse que sua família não deixaria seu fim passar tão facilmente. Em resposta a essa declaração, o protagonista o atingiu. O homem caiu de joelhos e Lin expressou que ele não se importava com sua família influente. Em seguida, o protagonista se afastou e prometeu que se o cara causasse problemas novamente, ele não teria misericórdia. Nesse momento, Shin sentiu suas pálpebras ficando pesadas e foi difícil permanecer consciente. O marido se aproximou dela e tirou sua jaqueta para cobri-la. Lin prometeu que agora ele estava por perto e tudo ficaria bem, mas essas palavras não conseguiram acalmá-la completamente, então ela o lembrou que ele iria para a prisão por assassinato. Sam começou a se alegrar com as palavras da menina. Ele se sentiu confiante novamente e começou a provocar Lin. O protagonista se aproximou novamente e disse que aos seus olhos Sam não era uma pessoa, então novamente o empurrou para o chão. Sam começou a implorar por misericórdia, mas o protagonista respondeu que não o destruiria por enquanto pois ele ainda tem alguma utilidade. Depois disso, Lin tirou seu pé de cima do homem. Todo o seu corpo tremeu enquanto ele perguntava o que Lin queria. O herói olhou para o homem que ousou trazer sua esposa contra a vontade dela para um quarto de hotel. Então ele disse que agora iria ensinar uma lição a Sam. O homem tentou convencer Lin a recuar, mas o pé do prota pisou no ponto mais vulnerável do homem, fazendo com que ele gritasse de dor. Depois disso, o protagonista sentiu que seu dever havia sido cumprido e poderia deixar Sam se contorcendo no chão. Em seguida, ele pegou a esposa nos braços e ela retomou a consciência. A menina olhou para Lin e ficou feliz por ele ter salvado. Shin tinha muito medo de que no final isso fosse apenas um sonho, mas o marido prometeu que aquilo não era um sonho e pediu desculpas por ter chegado atrasado. Então ele logo beijou a menina. Em seguida chamou King dizendo que levaria sua esposa para casa para a rua ser examinada por um médico. King sorriu contente. Em apenas 2 anos o mundo esqueceu do Supremo Lin depois do acidente, mas agora ele se recuperou e começou a mostrar seu retorno destruindo a família de Sam. Depois de algum tempo, Lin entrou no quarto e viu que sua filha ainda estava dormindo. Ele se apoia no colchão e a menina sentiu as mãos de um homem. Então ela acordou. De repente, Rei viu seu pai e o abraçou chorando. Ela admitiu que tinha muito medo de não vê-lo novamente. A menina estava preocupada com a saúde do pai, mas o homem a convenceu de que estava apenas cansado e que era hora de eles dormirem. Sua mãe voltaria um pouco mais tarde. O homem estava prestes a ir para o quarto quando a menina agarrou sua mão. Rei parecia chateada e ficou atormentada com a pergunta se seu pai iria embora durante a noite porque ele já havia mentido para ela. Então o protagonista confessou para a garotinha que seus planos haviam mudado e agora em hipótese alguma ela deveria contar que ele acordou. Rei prometeu que ela nem contaria à sua mãe, então ela e seu pai juraram manter o segredo. Enquanto isso, uma médica de um hospital estava revisando cuidadosamente os exames de um dos pacientes. Ela chegou ao quarto de Sam e disse que a única saída para ele era a cirurgia, mas os riscos para sua vida eram muito altos. O jovem herdeiro acreditou que seus dias estavam contados. De repente, a médica disse que sua única opção era a amputação. Essa terrível notícia fez o cara gritar por todo o hospital prometendo fazer Lin pagar por isso. Enquanto isso, Shin estava dormindo tranquilamente em seu quarto. Sua filha estava pacientemente esperando por ela. Nesse momento, Shin abriu os olhos e percebeu que estava no quarto. Então ela ouviu a voz de Rei e sua cabeça automaticamente ficou tonta. Sua filha riu alegremente e disse que sua mãe era uma verdadeira dorminhoca. Nesse momento, Shin lembrou dos acontecimentos da noite passada e imediatamente olhou para o marido. Então ela o viu na cadeira de rodas como sempre. Em seguida começou a chorar pois acreditou que tudo não passou de um sonho e quem a salvou foi outro homem.
Rei pegou o rosto de sua mãe em suas mãozinhas e pediu que ela não chorasse porque o pai definitivamente os protegeria. De repente a mãe de Shin entrou no quarto exigindo uma explicação da filha sobre quem lhe deu a pílula. Shin abraçou a filha e disse que Sam colocou algo em seu vinho, mas alguém conseguiu salvá-la. A mulher se virou e estava pronta para lidar com aquele que ousou invadir a honra de sua filha, mas parou abruptamente e perguntou se Shin estava realmente falando de Sam. A mulher do protagonista tinha 100% de certeza da culpa do homem, então ela confirmou suas palavras, mas sua irmã foi contra ela e respondeu que tudo isso era um mal-entendido. Também era inútil Sam fazer isso já que Shin ia casar com ele. Jian queria proteger Sam porque foi ela quem levou a irmã para aquele bar e ninguém podia descobrir. Nesse momento a mãe delas fala que Shin deve estar enganada então. Rei ficou com muita raiva e gritou para sua avó que a mãe nunca mente. Velha ameaçou a criança com o punho e lembrou que ela deveria ficar calada quando os adultos falam. O protagonista estava com muita raiva, mas ainda não podia se expor. Naquele momento o telefone da mulher tocou e ela sentiu uma pequena onda de medo. O próprio Sam ligou para ela e ela não sabia o que fazer. A mulher pegou o telefone e atendeu. Sam disse que Shin deveria encontrá-lo na sua casa, ou então todos da família Jian desapareceria. A conversa terminou ali. A mãe de Shin implorou para que ela admitisse o erro e pedisse desculpas para salvar a família. A menina ficou muito chateada com a atitude da família, mas foi obrigada a aceitar. Rei não gostou do fato de sua mãe ter sido forçada a pedir desculpas ao agressor. Ela achou injusto. Depois de algum tempo Lin e Rei estavam sozinhos. A menina pediu ao pai que dissesse à mãe que ele estava bem. O protagonista pediu à filha para empurrá-lo até o parque pois ele vai lutar contra os bandidos e dar uma lição para que a mamãe não seja repreendida pela vovó. Esse era o principal objetivo. Rei ficou muito feliz com isso e o protagonista lembrou que isso ainda permaneceria seu segredo. Enquanto isso, o pai de Sam observa o estado do filho. Sua esposa chorou dizendo que não podia permitir que alguém fizesse isso com seu único filho. O homem se irritou e respondeu que chorar não ajuda em nada. Especialmente porque ele acreditava que a mulher havia mimado demais o filho. Ele acreditava que Sam tinha crescido para ser um lixo e estava arruinando a reputação da família por causa de uma mulher. Sam tentou convencer seu pai de que ele havia sido emboscado. O homem ficou furioso com essas palavras de seu filho e acreditou que ele era um incompetente. A mulher acreditava que seu filho estava certo e a família Jian estava planejando algo contra eles. O pai caminhou até a janela e disse que suas suposições eram infundadas porque a família Jian era pequena em comparação com ele e o homem não os considerava perigosos, mesmo que houvesse alguém atrás deles, mas ele considerou necessário interrogar Shin. Sam continuou a insistir que ele foi espancado pelo aleijado do marido de Shin. O pai prometeu que se encontrá-lo vai arrancar suas pernas e seus braços. A conversa entre os membros da família foi interrompida. O protagonista apareceu em sua casa e uma aura avassaladora e opressiva emanava dele. O herói perguntou quanto problema eles tinham causado que precisava contratar tantos cães de guarda. A mulher rapidamente se escondeu atrás do marido e ele perguntou quem Lin era e por que ele foi até a casa deles. Sam logo se levantou da cama e gritou que era o mesmo Lin que o agrediu. O pai viu que o protagonista ousou invadir sua casa e disse que ele tinha muita coragem. O herói olhou para todas as pessoas nesta sala com desdém nos olhos e considerou que eles não eram dignos do pedido de desculpas de sua esposa. O pai de Sam levantou a mão e ordenou que seus homens apreendessem imediatamente o homem insolente. No entanto, Lin disse com um sorriso satisfeito que seu povo não era capaz de se levantar, mas podia lhe dar um tempo para chamar os outros. O homem ficou furioso e prometeu que ele não sairia impune de tudo isso. Ele diz ao protagonista que ele tem uma última chance de tentar salvar sua vida. Lin só ficou irritado com tais ameaças lamentáveis e perguntou ao homem se ele estava tão certo de suas palavras. Em seguida o protagonista atravessou a sala e foi parar atrás do homem que ousou ameaçá-lo. Logo Lin atingiu o chefe da família no rosto e ele caiu no chão. O protagonista rapidamente explicou que poderia se safar de qualquer coisa. A mulher assistiu a tudo isso e entrou em pânico como seu marido. Ela até queria gritar algo para ele, mas ficou em silêncio e cobriu a boca com a mão assim que Lin olhou em sua direção. O homem tentou se levantar do chão enquanto dizia que não se importava com quem estava atrás de Lin porque eliminaria todo mundo. O protagonista apareceu na frente do homem e disse que ele era tão lixo quanto seu filho. Sam observou o oponente de seu pai com medo e pensou com horror que o cara não parecia um humano. Lin emitiu uma aura demoníaca que fez seus oponentes tremerem de medo. O herói levantou o velho pela garganta e ouviu gritos implorando por misericórdia.
A mulher se jogou aos pés de Lin e prometeu pagar qualquer quantia. Sam também percebeu que sem seu pai a empresa acabaria. Então ele começou a implorar para deixá-lo ir, prometendo não importunar Shin. Lin diz que toda a sua persuasão para resolver o conflito pacificamente soava simplesmente ridícula. Em seguida ele jogou o homem para o lado. O pai se viu no chão tentando limpar sua garganta enquanto sua esposa estava preocupada. Nesse momento Lin deu à família um dia para oferecer suas sinceras desculpas a Shin. Caso contrário sua família desapareceria. Ele também ordenou que não contasse a ninguém que o tinham visto, porque neste caso eles também desapareceriam. O pai ouviu as condições do menino e sentiu uma onda de ansiedade de suas últimas palavras. A porta do escritório se fechou e a família ficou sozinha novamente. O chefe da família se sentiu humilhado e não ia deixar Lin sair impune. Esses sentimentos o deixaram furioso e ele queria encontrar pessoas para acabar com a família Jian o mais rápido possível. Ele levantou do chão e começou a fazer todas as chamadas necessárias enquanto sua esposa verificava o corredor de sua casa, mas em vez de dar ordens o velho foi forçado a ouvir que havia mais notícias para ele. Acontece que todos os investidores pararam de cooperar com o dinheiro e bancos pararam de emitir empréstimos. O telefone caiu das mãos do velho e ele não entendia como sua empresa com centenas de milhões poderia falir em apenas um dia. Sam estava enrolado em um cobertor e tentou perguntar a seu pai o que eles deveriam fazer agora. Mas o homem estava muito envolvido em pensamentos sobre as origens de Lin e como ele conseguia fazer uma coisa dessas. Sam também não entendia como isso era possível já que a família Jian precisava de seu dinheiro. Nesse momento o pai jogou o cobertor fora. Gritou que suas corporações eram seu trabalho de vida, então Sam deveria pegar o dinheiro e correr para se desculpar com Shin. Sam não acreditava totalmente que seu próprio pai estava o forçando a se desculpar. O homem ficou tão furioso que começou a sacudir Sam e gritar que se a menina não o perdoasse ele o destruiria. Enquanto isso, a mãe de Shin saiu da casa e ordenou que ela concordasse com todas as exigências da família de Sam, caso contrário elas estariam ferradas. Shin não se sentiu forte o suficiente para discutir com sua mãe, então obedientemente concordou com ela. Eles caminharam em direção ao portão enquanto a mulher queria que Shin colocasse uma expressão mais benevolente. Mas não tiveram tempo de sair porque do lado de fora do portão estava o jovem mestre Sam. Ele estava sentado de joelhos. A mãe de Shin tentou levantar o cara de joelhos e convencê-lo de que a culpa era da própria filha. Mas Sam jogou a mão de Lee e começou a gritar que a situação de ontem era apenas culpa dele e implorou que ela o perdoasse. Shin começou a pensar que isso era algum tipo de armadilha. O rapaz pegou a saia da menina e implorou perdão, prometendo que nunca mais a importunaria. A mulher do protagonista sentiu nojo e disse que só perdoaria o cara se ele nunca mais a incomodasse. Sam começou a chorar de felicidade e jurou que não a incomodaria. Essa reação a surpreendeu e ela não descobriu o que causou suas palavras. Além de desculpas verbais, o rapaz deu um cheque de 1 milhão como compensação moral. Lee não perdeu tempo e imediatamente tomou o cheque. Enquanto Shin apenas disse que não queria ver o homem de novo, Sam rapidamente foi embora. Lee tentou descobrir com a filha quem a ajudou a lidar com uma família tão influente como a de Sam, mas a menina não tinha respostas para as perguntas da mãe. A mulher pensou sobre isso e chegou à conclusão de que eles foram ajudados pelo Salvador de ontem, que se mostrou bastante influente. Sam fugiu da casa da família Jian e esperava que tudo estivesse bem agora e ele corrigisse a situação. No entanto, ele se deparou com Lin e sua filha pequena. O protagonista olhou para Sam com um olhar ameaçador. O jovem relatou que Shin aceitou seu pedido de desculpas e perguntou se haveria mais ordens. Lin apenas falou que esperava que eles nunca mais se encontrassem. O cara estava prestes a sair quando a voz de Lin o fez parar. O protagonista só queria lembrá-lo que se contasse aos outros sobre ele toda a sua família seria destruída. Por medo, Sam caiu de joelhos e gritou que definitivamente manteria Lin em segredo. Enquanto isso, a mãe de Shin continuou dizendo que é melhor ela se divorciar daquele perdedor porque há muitos homens bons por aí, então não tem motivos para ela manter este marido inútil. Ela tentou manipular a menina e a pressionou a pensar sobre seus sentimentos. Neste momento, Rei voltou para casa com seu pai e encontrou sua mãe. Shin ficou surpresa quando viu sua filha e Lin. Rei respondeu que levou seu pai para tomar sol. A mulher do protagonista imediatamente começou a abraçar a filha. Ela elogiou a menina e disse o quão inteligente ele era, mas a velha não apoiou a alegria de sua filha e fez um som desdenhoso em sua direção. A menina inclinou-se para a mãe e sussurrou que o pai tinha lidado com os tios maus, mas esse era apenas o segredo deles. Shin olhou para a filha chocada com suas palavras, mas logo em seguida ela riu e prometeu levá-la sozinha para a escola.
Depois de algum tempo, Rei se preparou para ir à escola e viu o pai antes de sair para ver se ele estava bem. Lin observou sua família e se sentiu feliz por estar envolvido em suas vidas mesmo nesse estado. Assim que as meninas saíram, Kim entrou. Um segundo depois, o personagem principal pediu para que a mulher o tirasse de casa porque ele queria ver sua filha ir para a escola. Depois de algum tempo, vemos Rei. Ela diz à mãe que queria que seus pais a buscassem na escola. Shin prometeu uma recompensa pelo bom comportamento. Nesse momento, a família de Xiaoliu ficou no portão da escola. Os membros da família bloqueou presunçosamente a passagem. Shin abraçou sua filha de perto e se preparou para se defender. Ela perguntou por que eles estavam aqui. O homem apontou para a própria testa e culpou Lin por sua lesão. Então ele promessa de que desta vez não sairiam tão facilmente. A mulher queria receber 200 mil por danos morais. Em seguida, ela segurou Xiaoliu, pegou seu filho e disse que a criança não comeu e perdeu peso nos últimos 2 dias por medo. O pai de Xiaoliu não tinha intenção de recuar. Shin rapidamente responde que isso é impossível porque Lin está numa cadeira de rodas. O homem se aproximou e começou a gritar que ela poderia acreditar nele ou não, mas ele acabaria com o ex dela. Rei se aproximou e gritou que se ele continuasse, ela chamaria seu pai. Nesse momento, homem sentiu a aura assustadora de Lin novamente e decidiu que não queria apanhar de novo. Então pegou sua família e fugiu. Sua esposa não entendeu por que eles estavam fugindo se o homem tinha prometido lidar com um cara com deficiência. Mas o chefe da família teve um sentimento ruim e o protagonista disse a si mesmo que ele teria outra chance no futuro. Nesse momento, Shin inclinou para a filha e explicou que ela precisava ir. Logo o diretor Yang apareceu ao lado do portão da escola e disse que precisava conversar com Shin. Ela não sabia o que ele tinha para falar. Yang sugeriu ir ao escritório e discutir tudo lá. A menina achou que isso tinha a ver com sua filha. Eles chegaram finalmente no escritório. Em seguida, Yang informou que o contrato acadêmico de Rei estava terminando este ano e os planos para o próximo ano precisavam ser discutidos. Shin não entendia como isso poderia acontecer se eles concordaram que seriam 2 anos. Mas apenas 6 meses se passaram. O diretor hesitou e começou a falar sobre o número limitado de assentos e a falta de reservas. Mas Shin lembrou ao homem que ela havia pago 50 mil a ele quando fecharam o acordo. O homem sentou-se e explicou que 50 mil foi um pagamento antecipado para a admissão. Isso irritou muito Shin, já que ela pagou esse dinheiro pelo primeiro ano de estudo. Mas o diretor só riu. Ele acreditou que ela havia caído em seu truque. Em seguida, Yang começou a falar que poderia ajudar a conseguir uma vaga na escola. O primeiro seria pagar a ele 1 milhão e acrescentou que sua comissão será adicionada a esse valor. O homem entendeu que essa opção não serviria para a menina porque sabia que ela não tinha esse tipo de dinheiro. Shin estava pronta para ouvir a segunda opção. Yang colocou os pés sobre a mesa e disse que tinha ouvido falar sobre a condição do marido e esperava que ele não precisasse explicar os detalhes do segundo método. Shin ficou furiosa com as palavras do diretor. Ela bateu as mãos na mesa e o chamou de nojento. Iga ajustou os óculos e disse que a filha não conseguiria frequentar a escola preparatória nos termos dela. Shin não iria cair nos esquemas desse homem e decidiu que mandaria a filha para outra escola. Yang ficou irritado e disse que nenhuma das escolas preparatórias da cidade aceitaria sua filha sem a permissão dele. Então Yang gritou que a menina voltaria amanhã e imploraria. Enquanto isso, King disse ao protagonista que esta escola tem um bom ambiente e Shin pagou muito dinheiro para que sua filha pudesse estudar aqui. De repente uma coisa chamou sua atenção. King virou Lin para a saída da escola e ele viu a esposa fugindo em lágrimas. Ele imediatamente percebeu que algo não havia saído conforme o planejado na sala do diretor e decidiu dar uma olhada por conta própria. Nesse momento o pai de Xiaoliu apareceu na frente do diretor. Yang ficou nervoso e colocou um sorriso no rosto. Ele tentou fingir que estava muito feliz em ver essa família. Mas na verdade o homem simplesmente não queria estragar a relação com Zhou porque ele é um dos mais ricos do local. Eles rapidamente expressaram que queriam expulsar uma garotinha da escola. O diretor percebeu que eles estavam falando sobre Rei e disse isso no final do semestre e ela não iria mais frequentar a escola. Entanto, a família não estava feliz com essa decisão e Zhou prometeu pagar 1 milhão se a menina saísse imediatamente. O diretor prometeu resolver o problema o mais rápido possível e ficou feliz por poder fazer fortuna tão facilmente. Nesse momento a porta da diretoria se abriu com um forte estrondo. Todos olharam imediatamente e viram Lin. O diretor não entendeu com quem estava lidando e tentou mostrar seu poder. A mera aparição de Lin fez o casal tremer de medo pois eles já o conheciam, mas
Yang não prestou atenção na situação e tentou descobrir o que esse homem estava fazendo aqui. Zhou recebeu outro tapa severo no rosto e sua esposa tinha certeza de que agora eles iriam de base. O diretor estava começando a ficar nervoso, mas ainda tentou mandar Lin embora. Ele não teve sucesso e ficou realmente assustado quando Lin prometeu cortar a língua se falasse mais uma palavra. Depois disso, o protagonista voltou ao confronto com Zhou e perguntou por que ele parou de xingar o herói. Prendeu as mãos do homem no chão e o informou de que se ousasse tocar em sua esposa ele podia dizer adeus às suas mãos. Lin também lançou um olhar significativo para a mulher e ela percebeu que também estava em apuros. Então a mulher se ajoelhou e disse que tinham aceitado o erro. Lin concordou em deixar a família ir apenas se eles deixassem a cidade hoje. O diretor não entendia por que Lin tinha tanto poder. A família aceitou e fugiu logo em seguida. Depois disso o protagonista sentou no sofá e disse que estava dando ao diretor a oportunidade de explicar por que ele estava se concentrando em sua filha. Só depois dessas palavras o diretor percebeu que o homem em seu escritório era o pai de Rei. Mas por algum motivo o diretor achou que poderia ameaçar Lin. Ele então tentou intimidá-lo e disse que só deixaria a filha nessa instituição se a esposa dormisse com ele. Lin sentiu a raiva começar a ferver e imediatamente se levantou do sofá. Em seguida chutou o homem quebrando seus óculos. Yang estava caído no chão e segurando a bochecha. Seu corpo inteiro tremia e ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Em seguida ele pegou seu telefone e gritou de raiva que faria Lin pagar pelo que havia feito. Mas o homem não teve tempo de ligar para ninguém porque outra pessoa invadiu o escritório. O diretor correu na esperança de que alguém pudesse ajudar a lidar com o cara, mas o rosto de seu chefe expressou apenas raiva. O dono da escola descobriu o que o diretor fez e perguntou como ele poderia usar seu poder para ganho pessoal. O chefe acrescentou que soube o que ele falou para a esposa de Lin. Yang não conseguia acreditar que estava sendo demitido. O chefe não queria apanhar por causa de um erro de seus subordinados e demitiu o diretor. Ele também ordenou que Yang deixasse a cidade. O diretor se sentiu derrotado e não entendia como um vegetal poderia arruinar sua vida. O chefe empurrou o ex-diretor e ordenou que ele pedisse desculpas imediatamente ao mestre. Caso contrário ele teria um péssimo fim. O chefe também pediu desculpas a Lin e prometeu corrigir imediatamente a situação, mas isso não impressionou o protagonista pois ele era capaz de lidar com seus próprios problemas. O patrão percebeu que o ex-diretor ainda estava em silêncio e disse que não iria salvá-lo. Yang então começou a se desculpar ativamente. O herói se inclinou e disse que Yang estava muito enganado pensando que poderia manipular as pessoas com a ajuda da riqueza e do poder. Mas a partir de agora ele não terá dinheiro nem casa. A única coisa que ele pode fazer é implorar. O chefe concordou que essa era uma punição merecida e prometeu a Lin que a filha receberia uma educação melhor. O homem ficou muito feliz que o prefeito conseguiu ligar a tempo e conseguiu salvar sua vida. Lin decidiu não interferir mais e pediu a todos os presentes que mantivessem sua aparição em segredo. Os homens prometeram permanecer em silêncio, mas esse incidente deixou claro que alguém no andar de cima já sabia sobre o seu despertar. Enquanto isso, Xin andava pelo parque, pensando que hoje todos os problemas caíram sobre sua cabeça. Nesse momento a irmã mais nova apareceu ao lado dela perguntando se a menina estava indo para a empresa. Xin compartilhou o problema dela sobre ter que pagar 1 milhão para Rei continuar na escola. A irmã mais nova teve certeza de que era por falta de status e mencionou Sam, mas isso deixou a mulher do protagonista furiosa. Ela se afastou da irmã e disse que a partir daquele dia eles iriam romper todos os laços com essa família. Nesse momento Jian disse que ouviu de sua mãe sobre seu namorado misterioso e sugeriu pedir ajuda a ele, mas Xin pediu que ela não falasse besteira. Jian acredita que sua irmã é estúpida, principalmente por ela querer continuar com um homem que não se mexe em vez de encontrar alguém influente. Após a breve conversa Jian foi embora deixando a irmã para lidar com seus problemas sozinha. Depois de algum tempo, Jian foi a um café nas proximidades com Sam. A menina viu sua condição e achou que ele estava doente. Sam ficou bravo e achou que Jian poderia prejudicá-lo. Jian não entendia por que o cara estava com raiva dela. Ela disse que só queria lembrá-lo de que ele não deveria ficar para trás se quisesse pegar sua irmã. Sam sorriu e disse que a garota realmente quer levá-lo para o túmulo. A irmã mais nova lembrou que o homem tinha concorrência e disse que o considerava o melhor candidato. Depois dessas palavras agradeceu e ao mesmo tempo ele parecia muito assustador. Jian decidiu que ela não precisava mais ficar ao seu lado e disse que como ele tinha desistido ela ia embora. Sam viu a menina ir embora e ligou para os amigos dizendo que havia um bom trabalho para eles.
Nesse momento Jian andou pela rua e pensou que era surpreendente a rapidez com que o jovem herdeiro iria desistir. A menina ficou muito chateada quando percebeu que não receberia sua bolsa. De repente 2 caras estavam a seguindo, mas a loira não prestou muita atenção. Os rapazes olharam para a menina com atenção e agradeceram a Sam pelo trabalho. Eles prometeram que iam se divertir muito usando Jian. Depois disso eles apareceram na frente da garota rindo e perguntando se ela estava andando aqui sozinha. Jian estava assustada e não conseguia entender o que esses 2 homens queriam com ela. Os rapazes examinaram seu corpo e riram dizendo que queriam seu corpo. Nesse momento Kim perguntou ao protagonista se ela deveria salvar a menina. Mas ele decidiu ensinar uma lição a Jian primeiro. Lin sabia que a loira estava pronta para tudo por dinheiro, mas mesmo assim ela era a família de sua esposa, então iria ver se ela realmente precisaria de sua ajuda. Enquanto isso os rapazes levaram a menina para um beco e ela implorou para ser libertada prometendo pagar qualquer dinheiro, mas Sam já havia pago pelo trabalho e eles não queriam desperdiçar uma oportunidade tão incrível de se divertir. Jian ouviu o nome de Sam e não entendeu por que aquele que ela ajudou iria querer prejudicá-la. Em seguida a menina gritou tentando escapar, mas seus gritos altos só deixaram os caras felizes. A menina teve sua roupa rasgada e os rapazes puderam ver. Jian chorou e implorou por socorro. Nesse momento Kim, como uma excelente guerreira, foi capaz de neutralizar o cara de cabelo branco com um golpe e depois com a mesma facilidade nocauteou seu parceiro. Jian estava sentada no chão cobrindo seu corpo. Kim olhou para a menina que salvou e disse para não agradecer. Ela ordenou que Jian não interferisse nos assuntos da irmã mais velha, caso contrário ela não viria mais para ajudar. Após essas palavras a menina saiu do beco e deixou Jian sozinha. A menina ainda estava chorando e pensou seriamente por que essa mulher chamou sua irmã de senhora, e principalmente quem era o mestre que a enviou. Jian cobriu seu corpo e se sentiu culpada por forçar sua irmã a ficar com Sam. Enquanto isso, Kim estava mais uma vez ao lado do protagonista. Eles esperavam que a garota tivesse aprendido. Kim concordou. Em seguida ela disse ao protagonista que daqui a pouco terá o banquete Binhai, mas Lin negou que iria. Nesse momento, um guarda foi a Sam e informou que 2 de seus homens haviam sido eliminados. Lin ficou muito surpreso quando percebeu que os 2 haviam falhado na tarefa. O cara não iria parar por causa de um fracasso e prometeu a si mesmo que o fim de Jian estava apenas começando. O cara viu uma ótima maneira de lidar com Jian e chamou seu bom amigo Liu. Muito tempo tinha se passado e a celebração de Binhai se aproximava. Nesse momento Sam apareceu na casa de Xin novamente. O homem garantiu que veio apenas com boas intenções. A mãe de Xin não percebeu a estranha pegadinha e apoiou alegremente as palavras do homem. Sam perguntou se as meninas sabiam da celebração de Binhai que aconteceria em 2 semanas. A mãe imediatamente ficou animada porque essa celebração era um evento muito importante e a mulher torceu para que ele as levasse. Sam respondeu que sua família não foi convidada, então era impossível levá-la, mas ele prometeu apresentar um amigo que poderia levá-las. A esposa de Li não queria ouvir mais, então ela se levantou de seu assento e disse que não estava interessada. Li não deixou a filha sair e agarrou com força pedindo que ela aproveitasse uma oportunidade tão boa. Enquanto a mulher tentava convencer a filha, o cara pensou que ele mesmo iria à celebração se Jian concordasse, então ele levaria as irmãs. De repente Rei apareceu junto com seu pai. Sam não esperava que esse demônio voltaria tão cedo, então ele ficou muito nervoso. Nesse momento Sam se curvou para as meninas e pediu que elas informassem sobre a decisão o mais rápido possível. Li acreditava que era a responsabilidade de Jian aceitar o convite. Jian, que após o recente incidente não tinha pressa em confiar tão voluntariamente em Sam, ela desceu e contou isso à mãe, mas Li ficou furiosa porque tinha certeza de que o jovem mestre nunca faria isso. Jian não discutiu mais, dúvidas se instalaram em sua alma de que os criminosos atacariam novamente. Nesse momento Xin disse que ontem seu avô ligou para ela e ordenou que a menina fosse à casa principal. Li não estava muito feliz com essa perspectiva e ela não entendia por que o homem precisava de sua filha. Xin responde que não sabia os detalhes, mas ela sentiu que era necessário sair o mais rápido possível. A casa principal da família Jian era muito maior do que a casa campo. O avô sentou-se à cabeceira da mesa e disse descontente que a família não tinha recebido um convite para a celebração. O cara notou que embora seus negócios tenham melhorado este ano, as famílias influentes ainda não dão atenção a eles. O homem loiro olhou para Xin e insinuou que alguém poderia ajudá-los a atrair a atenção. A menina ficou muito surpresa quando percebeu que até essa parte de sua família dependia dela. O avô não se preocupou muito com Xin nos últimos anos, mas ele a lembrou que sempre fornecia dinheiro quando necessário.
O velho cruzou as mãos à sua frente e disse que precisava que a menina lhe fizesse um favor. Ela acreditava que o avô estava brincando porque sinceramente não entendia o que poderia fazer. O homem loiro perguntou com desdém se ela não queria ajudar a família. A prima disse que a menina fingia não entender. Shin acreditava que não conseguia resolver um problema que o chefe da família não conseguia lidar. No entanto, o idoso explicou que uma pessoa influente estava interessada nela e poderia ajudá-los a chegar à festa. Shin sentiu uma ansiedade crescente e disse que ninguém poderia se interessar por ela já que ela já tinha filho. A prima sorriu sarcasticamente e acrescentou que a menina deveria agradecer pela oportunidade. O tio também resolveu brincar com isso. A mulher do protagonista pulou de seu assento e disse a todos que era uma mulher casada, não um brinquedo. Mas suas palavras não tinham efeito e o tio disse que era melhor ser um brinquedo do que servir um vegetal. Shin tentou defender a honra do marido. O avô bateu na mesa e prometeu que se a neta atendesse ao pedido a família jamais esqueceria. Mas a mulher do protagonista não ia concordar. Ela diz que não vai permitir perder sua dignidade e não vai usar meu corpo. Shin conta que vai honrar seu marido e se alguém quiser ir em frente com esse plano, então pode ir sozinho. Shin não entendia como alguém poderia pedir algo assim. O velho não aceitou um não como resposta.